Olá, a gente vai falar aqui sobre controle financeiro em cartório. Não é muito diferente de controle financeiro em empresas. Em empresas, não as microempresas que têm um controle muito simples, que é apenas receita e despesa, empresas que tenham um controle financeiro profissional, elas utilizam um sistema muito parecido com o que se fala de partidas dobradas. Os valores vão chegando em contas na contabilidade da empresa, que permite fazer balanços e permite detectar facilmente se houver um erro. Tá? Eu vou tentar fazer aqui um exemplo, desenhando uma balança do ativo e do passivo de uma empresa. Tá? Então vamos desenhar uma balancinha aqui. E os dois pratos da balança. Tá? Daí, no sistema de partidas dobradas, que é o que a gente sugere, que quando ele é informatizado, ele automatiza tudo. Tá? Uma vez que você entende isso, fica tudo mais fácil. Você não precisa conferir valor por valor, linha por linha. Se você vê que o balanço bateu, geralmente isso direciona a solução, isso facilita a solução. Então, vamos dar um exemplo. O exemplo é de cartório, de registro de imóveis. Um cliente chegou no balcão e deu entrada numa escritura. Fizemos um pré-cálculo, fica mais ou menos R$1.000, por exemplo, o registro. Tá? Na contabilidade, às vezes, nas partidas dobradas, eles dividem isso, o ativo e o passivo, às vezes divide-se um sinal invertido. Eu não vou inverter o sinal para não confundir, tá? O pessoal está acostumado a imaginar o ativo como um crédito e o passivo como débito. Eu vou usar dessa maneira, ao contrário da contabilidade, para o pessoal entender, para o pessoal leigo entender, mas saibam que na hora de fazer os lançamentos numa contabilidade de uma empresa profissional ou uma sociedade anônima, os sinais são invertidos. Então, por exemplo, recebi lá R$1.000 de um cliente. Esses R$1.000, a partir da hora que protocolou o título, eu tenho com o cliente uma dívida de R$1.000. Esses R$1.000 são meus? Não, aquilo é um depósito. Tá? Então entrou no passivo R$1.000. Por outro lado, esse valor está no caixa. Eu tenho lá em dinheiro R$1.000 na mão. Então, no ativo, no caixa, eu tenho R$1.000. Tá? Na contabilidade, essa balança aqui eu estou generalizando, porque daí existe a conta caixa, entrou no caixa R$1.000. Por exemplo, daí esse dinheiro vai ser depositado no banco. Sai R$1.000 do caixa e no banco entra R$1.000. O caixa zerou, mas reparem que o ativo, 1.000. O balanço, 0. Certo? Passou alguns dias, o título foi registrado. Porém, a gente percebeu, poxa, não era R$1.000, era R$1.100. Tá? O que vai acontecer na data do registro? Então, são lançamentos contábeis aqui. Por exemplo, no dia 1º de janeiro, por exemplo, 2 de janeiro, que é um feriado, no dia 2 de janeiro, por exemplo, ocorreu a entrada de um documento. Né? Isso aqui ocorreu dia 2 de janeiro. Isso aqui ocorreu dia 3 de janeiro, tá vendo? Se eu tirar um balanço do dia, a cada dia eu posso tirar balanço se quiser também. O sistema profissional também permite balanço. Daí lá para o dia 5, por exemplo, o cartório rapidamente registrou e ficou 1.100 o registro. Na hora que a gente lançou o registro no sistema, uma coisa é registrar e assinar o documento, outra coisa é você lançar o registro no sistema, contabilizar ele. E a hora que ocorre a comunicação com o portal,
semelhante a lançar um imposto, a gente lança isso. No dia 5, quando aconteceu isso, esses 1.000 saíram da conta virtual financeira de depósitos, tá? 1.000 menos 1.000, saiu de lá, certo? Eu vou inverter o sinal para não 1.100, eu vou inverter para 900 que vai ser mais fácil, tá? Então ficou o registro não em 1.100, ficou em 900. O exemplo vai ser muito mais elucidativo. Nesse dia que registrou e ficou R$900, vamos primeiro dividir emolumentos e custas. Tem as colunas lá, que todo mundo sabe, né? Da tabela de custas, né? Emolumentos, o Estado, o PESP, Tribunal de Justiça, Ministério Público e tudo mais, né? Então, desses 900, que foi o total, vamos arredondar que de emolumentos brutos do cartório foi 500. E daí aqui foi, por exemplo, 100, vamos colocar que tenha sido R$100 aqui, 100 aqui, falta quanto? Mais 200, né? 100, 50, 50, tá? Estou arredondando para facilitar. No dia que registrou, esses 500 foram para uma conta de receita. Isso se tornou, naquele mês, receita do cartório, receita bruta de emolumentos. E voltando para cá, o que aconteceu? O cartório teve uma entrada de receita de 500 nesse dia. E o cartório também passou a ter uma dívida de custas a recolher. Ele não recolhe todo dia, ele vai recolher ou na segunda-feira seguinte ou no mês seguinte. Tá? Custas a recolher. Nesse dia ocorreu um lançamento aqui de 400. Entenderam por que é 400? Total de 900. 500 entrou com receita. 400 se tornou dívida. Mas percebam, e de onde esse dinheiro veio? Lá do depósito do cliente. Então, se o cliente tinha 1.000 depositados, saiu 900. 1.000 menos 900, 100. Então, eu ainda tenho na conta de depósitos, se eu tirar o relatório, o livro controle de depósitos, um saldo de R$100. O livro de controle de depósitos ele tem que ser eficiente, ele tem que ser efetivo, tem que dizer o quanto que está na conta do cartório, que é do cartório ou que é dos clientes. Nesse momento, R$100 que está na conta do cartório, depois que registrou, é do cliente. Tá? Saiu 900 daqui, entrou 500 lá, entrou 400 aqui. Tá? Quando chega lá na segunda-feira, digamos que virou o mês, a gente vai recolher as custas por completo. Tá? No final do mês registrou, numa quarta, quinta-feira, e a segunda-feira seguinte já é o dia 2 de fevereiro, por exemplo. Na hora que a gente vai ao banco e recolhe as custas a recolher zerou, menos 400, e saiu da conta do cartório, lá do banco, 400. Então, o meu saldo bancário, que era 1.000 menos 400, se eu for olhar o saldo bancário pelo controle contábil, vai ter que ter 600. Então, já começa a cruzar os dados. Tirei um balanço. O balanço pode ser só do ativo do passivo, pode ser de um monte de subcontas, que o dinheiro vai pulando. Então, sempre que a gente mexia no lugar, mexia em outro. Partidas dobradas. Mexia um, mexia no outro. Mexia um, mexia no outro. Tá? Então, quando olha aqui, custas a recolher, zerou. Naquela segunda-feira, virando a semana e virando o mês. Tá? E quando o cliente vier buscar o título dele, eu vou entregar para ele R$100.
vai sair aqui da minha dívida de depósito, o cliente 100, e também vai sair daqui do banco 100 também. Se a gente o tempo todo ficar calculando isso aqui, o tempo todo isso zera. Se não zerar, algo está errado. Ah, deu uma diferença de 5 mil reais. O que está acontecendo? Aí tem o banco quando tem o banco A, alguém tem conta no banco A, aí tem o banco B, o cartório tem 2 bancos. Ah, mas agora o dinheiro foi investido, digamos que um cartório tira daquela conta, não vamos falar de investimento, mas ele tirou de uma ele emitiu o cheque e precisou mandar de um banco para o outro. O dinheiro continua no ativo, ele saiu do banco e entrou no outro. É uma transferência entre o CNPJ do cartório mesmo. Então isso não tende a desequilibrar a balança. Então essa é a importância da gente entrar no balanço e preencher todos os dados. Como é que fechou lá no balanço o banco no dia 31 de janeiro? Tanto. Como é que a gente alimenta isso no sistema e depois tira o relatório paralelamente, tem que bater. Pô, deu uma diferença de 5 mil no mês aí no balanço. O que está acontecendo? Você começa a confrontar algumas coisas e você vai tendo pistas de onde está o problema. E geralmente se você resolver o problema numa ponta, já vai consertar na outra, porque é dobrada a partida. Tá? Uma sociedade anônima faz isso em detalhes. Ah, o protocolo 50.001, esse número de protocolo dessa escritura entrou nesse dia, R$100 é uma linha, ela assim aqui, sei lá, R$50 aqui, fica tudo esmiuçadinho, detalhadinho. Para fins de controle financeiro, não precisa ser esmiuçadinho por protocolo. Se a gente gerar um relatório diário, qual foi o total de emolumentos desse dia? Tanto. Nós temos isso lá no planilha. A gente lança isso como total do dia. Então isso pelo menos permite saber, deu 5 mil de diferença no mês. Vamos mudar o relatório para não mostrar o balanço mensal, mês a mês. Vamos então mostrar ao longo do mês, dia 1, dia 2. Teve um dia lá que, é nesse dia 15 de janeiro que deu 5 mil de diferença. Então a gente já tem um relatório eficaz que mostra uma diferença, aí você solta um outro relatório para analisar isso. Opa, 5 mil foi no dia 15 de janeiro. Daí se você já começa a olhar, o que aconteceu no dia 15 de janeiro? Nossa, entrou um documento que era exatamente 5 mil, já achei o problema. Né? O total do dia era 5 mil, alguém não lançou no relatório, alguém digitou um número a mais, errou, por aí vai. Então, o controle é todo integrado. Tem gente que pode fazer por Excel, que é uma loucura. Tá? O certo é uma empresa de informática que fornece um sistema profissional. Se a empresa é profissional, ela tem que fornecer isso para o cartório. É estranho uma empresa de sistema integrado não fornecer. Então, é coerente que os cartórios solicitem isso das empresas. Né? A gente pode até criar o nosso padrão, os cartórios criam um padrão contábil simplificado só para isso, antes que venha algo de cima para baixo. Às vezes a norma vem de cima para baixo, quem está criando lá na legislação ou nos tribunais, cria algo que imagina, que percebe que é importante, né? Mas às vezes cria de uma maneira que não conhece o nosso dia a dia e cria-se uma grande burocracia, né? E acaba saindo, como se diz, o molho mais caro que o peixe. O que a gente precisa é fornecer segurança e ter eficiência. Né? Então, com base nessa breve descrição, a gente pode pensar em outras coisas que podem acontecer. O título foi devolvido, não foi registrado, recolheu de custo só a devolução. Então esses valores vão pulando entre continhas. Tá? O ideal é que o sistema permita o controle diário. No Excel a gente digita o mês, de preferência para configurar o sistema lá. A gente vai criar isso no Excel. No Excel ele já faz o mensal. Dentro do mês é mais fácil. Para fazer diário, isso teria que ser esmiuçado. Em que dia que isso caiu, que dia que isso entrou. A gente não consegue fazer diário ainda.
Mas se isso estiver no banco de dados informatizado, tanto faz você pedir para o sistema lá, calcula isso anual, calcula do mês, calcula do dia, que o programa é o mesmo, se você só informou uma data diferente. A gente pode pesquisar empresas que eu passei para a gente pesquisar. Se alguém quiser fazer perguntas, ou escrever algo de perguntas, temos aí. Então pode ocorrer devolução de um documento, pode ter uma diferença a receber, aí isso entra num outro saldo a receber. Tá? Não importa se o cliente pagou ou não, mas o cliente não pagou, é por isso que está torto. Não. Isso aqui é uma matemática exata, isso aqui sempre tem que dar diferença, 0,00. Se tiver um 0,1 aqui, alguém errou um dígito. Não é erro do programa. O sistema está errado. Não. Geralmente, se o sistema tiver testado, bem instalado, configurado, ele vai sempre zerar. Até diferença de centavos de caixa, a gente cria uma continha lá, diferença de centavos. Aquilo fica como um prejuízozinho de centavos. Tem uma continha para isso e isso se equilibra no balanço. No caixa faltou 15 centavos esse dia. Foram 15 pessoas que foi 1 centavo e não tem moeda de centavo. Então entrou 15 centavos de prejuízo. Isso entra em duas contas. Uma conta de prejuízos e uma conta do caixa que ficou a menos. Eu não vou ficar detalhando as contas, porque aí depois tem um monte de regrinha. Quanto mais próximo do padrão contábil, melhor. Tá? Evitando complicar demais. Uma sociedade anônima, hoje, isso aqui foi padronizado internacionalmente. Antes as sociedades anônimas no Brasil tinham um jeito. Hoje você olha um balanço de uma sociedade anônima, você tem um padrão, você consegue entender o que está acontecendo com aquela empresa. Por relatórios padronizados, objetivos. Isso vai valer para controle de cheque. Um cheque foi emitido. A partir da hora que eu emito um cheque, assino e entreguei na mão do cliente, é um passivo. Vamos supor que esses R$100 foi pago ao cliente em cheque. Surgiu um passivo de que eu devo R$100 esse cheque. Esse cheque não foi compensado, entendeu? Eu sou devedor daquele cheque. Quem que é o devedor do cheque? Quem assinou? Né? E ao mesmo tempo, eu estou com R$100 a mais na conta aqui. Então, da conta de depósito saiu 100 e na conta de cheques a compensar entrou 100. Está no passivo, entrou 100. Quando ele compensar o cheque, vai sair 100 daqui e vai sair 100 do banco. Sempre zerado, né? Partidas dobradas. Alguém quer perguntar alguma coisa? O vídeo básico está aí. Pode até parar isso.